Como você lida com os seus erros? E quanto disso pode ter vindo da sua criação? Hoje a gente já conhece que a educação punitiva pode trazer muitos malefícios para a sua saúde mental. E talvez você tenha sido criado por uma outra geração que entendia a educação de uma outra maneira. Mas como quebrar esse ciclo? Por onde a gente começa? Meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean, e hoje a gente vai falar sobre isso com a minha convidada, Alide Sabion, que é neuropsicopedagoga e mentora parental. Bem-vinda, Ali. Obrigada, Bruna, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz em poder estar aqui colaborando com vocês. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou na educação respeitosa, como é que são os seus atendimentos, qual é o seu trabalho hoje? Tá bom. Bom, eu sou mãe de 2 crianças, uma de 7 anos e outra de 4 anos, mas assim que meu primeiro filho nasceu, eu não fui aquele tipo de mãe que escolheu ou pensou assim, eu vou criar o meu filho completamente diferente da forma como eu fui criada. Não, muito pelo contrário. Quando eu me tornei mãe, eu tinha uma ideia de que eu teria que educar exatamente como eu fui educada. Eu fui criada numa educação autoritária. E eu achava que ia dar super certo, porque afinal de contas, eu me julgava um ser humano que tinha dado muito certo na vida. E aí eu falei assim, quer saber, se eu der certo, vai dar certo também. Só que quando a gente se torna mãe e vai colocando isso em prática, logo nos 2 primeiros anos, eu percebi que, tem alguma coisa aqui que não está funcionando tão bem quanto parecia na minha mente que iria funcionar. Porque na teoria tudo parece que funciona muito bem. E aí eu comecei a pesquisar um pouco e eu vi que talvez a educação que eu tinha recebido, ela teve sim os seus benefícios, me desenvolveu em muitas habilidades técnicas, mas eu não sabia lidar com habilidades sociais e emocionais muito melhor do que eu sabia aos 5 anos de idade. Então, eu percebi que eu precisava buscar conhecimento e informação, porque o que eu estava tentando trazer para a educação dos meus filhos, obviamente não estava funcionando. E eu tenho uma frase comigo que é a seguinte: todo sofrimento, ele mora na ignorância. Se eu estou sofrendo com algo, é porque eu estou ignorante quanto uma forma diferente de fazer aquilo. E existe uma forma diferente de fazer algo. Então eu fui buscar e aí eu me deparei com uma educação mais respeitosa. Aí eu li um livro, li 2 livros, depois eu entrei num curso. Aí eu comecei a ajudar outras mães, em grupos de mães, com as informações que eu ia estudando, que eu ia lendo. E aí, com isso, eu me formei como educadora parental. Depois eu fiz pós-graduação, abandonei 10 anos de profissão de área hospitalar. E hoje eu trabalho atualmente há quase 4 anos e meio, 5 anos, atendendo e apoiando famílias, ajudando eles. Eu pego toda a teoria, todo o conhecimento que eu já estudei, estudos científicos, e eu materializo isso dentro de um método que eu criei que chama SOSI, que é SOS Infância. E aí eu coloco ali para os pais todas as minhas ferramentas, tudo que eu estudei de uma forma prática através de mapas mentais. Então são mapas estratégicos que são planos de ação, com como eles conseguem colocar aquela teoria na prática no dia a dia. E hoje eu atendo as famílias ajudando eles a desmistificar o que é uma educação respeitosa e como eu coloco isso na prática. Lide, então a educação autoritária não é um contraponto da educação permissiva? Elas não estão em guarda-chuvas contrários? Não, elas nascem da mesma raiz. Educação autoritária, educação permissiva e a negligente, elas moram e elas nascem do mesmo lugar, que é uma educação tradicional. Educação tradicional é tudo que veio antes, é tradição, é o que a gente ouviu dos nossos avós, dos nossos pais, é o que veio antes da ciência começar a estudar. Peraí, como que esse ser humano se desenvolve, como esse cérebro se desenvolve com as interações do meio? Então, a educação permissiva, o ser permissivo, quando eu estou sendo permissivo, eu estou contrário ao que é uma educação respeitosa. Então, assim, se eu sou permissivo, eu não posso dizer que eu estou aplicando no meu filho uma educação respeitosa. Eu estou aplicando uma educação tradicional. Eu estou sendo permissivo. Só que tem um detalhe também. Eu não sou só uma coisa. Eu não ajo só de uma forma. A maioria dos pais que optam ou que desconhecem o conceito real de uma educação respeitosa
a maioria deles perambula pelas três formas de se relacionar com os filhos. Ora, eu sou muito permissivo, aí eu me encho de culpa porque eu gritei, porque eu castiguei, porque eu bati. Aí no outro dia eu vou lá e eu sou muito permissivo, muito amoroso, muito gentil para compensar o dia que eu fui muito autoritário. Aí num dia que eu estou muito cansado, cheio, eu chego tarde do trabalho, não tô com saco de ouvir criança, não tô... Aí quer saber? Deixa, eu não quero saber, deixa pra lá, vocês se viram. Então eu sou negligente. Então o que acontece muito ainda na nossa sociedade, infelizmente, é que a maioria dos pais que não sabem realmente o que é uma educação respeitosa, eles vão perambular entre essas três formas de se relacionar com os filhos. Ora permissivo, ora autoritário, ou então lavam as mãos. E isso é educação tradicional. Agora, o que é uma educação, então, respeitosa? O que eu posso dizer assim, se eu faço isso, então eu realmente escolhi optar por uma educação respeitosa. Aí eu vou falar olhando para o método SOSI, que é o SOS Infância. Eu ia te perguntar sobre o seu método. O SOS Infância, quando eu apresento ele para os pais e eu ajudo eles a colocarem isso em prática, eu ensino para eles que a educação respeitosa ela está pautada em 5 pilares. Então, todas as vezes que você for interagir com o seu filho, seja colocando uma regra, colocando um limite, ou estabelecendo alguma coisa dentro de uma situação que é preciso a educação, o ensinar, você precisa percorrer esses 5 pilares. Se você pular um pilar ou se você retirar, isso não é educação respeitosa. Quais pilares são esses? Respeito ao desenvolvimento. Então, eu não vou exigir do meu filho algo que cognitivamente ele não é capaz de entender. Respeito ao sentir. Então, eu não estou esperando que ele não vai manifestar a raiva e frustração e tristeza dele. Embora o choro, por exemplo. Por exemplo. Respeito à identidade. Você tem 2 filhos, né? Então, eu tenho certeza que você já identificou que um tem uma personalidade, uma identidade, o outro tem outra. A forma como você lida com eles pode ser completamente diferente. Mas o seu irmão... Porque eles são pessoas diferentes. Então, eu respeito a identidade. E esse 4º pilar aqui é justamente ele que nos alerta o quanto a educação respeitosa não é permissividade. O 4º pilar é respeito à autoridade dos pais. E o último pilar é respeito aos valores e princípios da sua família, que pode ser diferente da minha. Então, quando eu falo, por exemplo, desse 4º pilar aqui, que é o mais difícil para os pais, que é respeito à sua autoridade, é onde eu consigo identificar que os pais, eles costumam escorregar e não saber quanto que eu vou puxar para ser firme. Então, se eu tivesse que dar um nome para uma educação respeitosa, seria 2 coisas. Liderança com respeito. Eu sou líder na minha casa. Igual uma empresa. Igual uma empresa. Então, por exemplo, você tem a sua equipe, os seus funcionários. Se você pede algo para alguém da sua equipe, um funcionário seu, você manda um e-mail, você liga para ele, você descreve o que ele tem que fazer. Entendeu? Entendi. E ele vai lá e faz um erro, comete um erro, não faz aquilo que você pediu. Você não grita com ele e fala, vai agora para a salinha lá do descanso e fica pensando no que você fez. Você não faz isso. Se você gritar com ele, colocar toda a sua raiva, toda a sua ira, dizer para ele, você é burro? Você não leu o e-mail? Você não viu o que eu disse? Eu te perguntei, você falou que tinha entendido. Você não fala isso para o seu funcionário, para a sua equipe. Por quê? Porque provavelmente as outras pessoas que estão observando essa cena vão falar assim, o que acontece com ela? Ela tá descompensada? Ela tá exaltada, tá louca, tá precisando de alguma coisa? Mas nós fazemos isso com muita frequência dentro das nossas casas. Nós humilhamos aqueles que estão abaixo de nós, que no caso são os nossos filhos. Então, educação respeitosa, eu diria que é liderança. E eu diria que é liderança com respeito. Respeito ao quê, Lid? A esses 5 pilares. Eu respeito a idade, eu respeito o sentir, eu respeito a identidade e eu respeito a minha autoridade. E o que é a autoridade? Como é que eu sei que eu garanto que o meu filho enxerga a autoridade dele em mim? A autoridade advém da sua experiência. O que significa isso? Eu tenho uma jornada de vida, uma trajetória de vida que o meu filho não tem. Eu tenho uma experiência
sobre determinados assuntos que o meu filho não tem. Então, a minha autoridade, ela advém da minha experiência e da minha maturidade. Eu tenho 36 anos. O meu filho tem 6 anos. Tem 4 anos. 6 não, completou 7 esse mês. 7 anos. Então, a minha autoridade, ela me dá poder porque eu tenho experiência sobre a vida de assuntos que ele não tem. E eu tenho a minha maturidade cognitiva de entender o que ele não tem. Então, neste ponto, todas as vezes, ou na maioria das vezes, como eu gosto de dizer para os pais, eu falo assim, olha, não se preocupa que você tem que dar conta de fazer isso todas as vezes. Porque uma eleição, você não ganha ela pela unanimidade dos votos. Você ganha ela pela maioria dos votos. Então, na maioria das vezes, se você conseguir demonstrar para o seu filho a sua autoridade, isso significa que você vai precisar dizer para ele alguma coisa como: olha, filho, eu sei que você não entende agora. Primeiro pilar. Eu não estou esperando que esse cérebro entenda o que eu estou dizendo. Respeito ao desenvolvimento. Eu entendo que você não entende o que eu vou te falar agora, mas uma das principais funções que eu tenho como sua mãe e da qual eu não posso falhar é colocar regras e limites para você. E eu sei que essas regras e limites vão contra o que você sente e o que você deseja. E eu sinto muito por isso. E a resposta é não. Você não vai ligar a televisão agora. Isso é educação respeitosa. Eu respeitei o desenvolvimento dele. Ele tem 7 anos. Eu não estou esperando que ele entenda por que ele não pode assistir televisão até tarde. Eu não estou preocupada com isso. Quem é adulta e tem a responsabilidade de cuidar da saúde sou eu, não ele. Eu respeito o sentir dele, porque eu disse para ele, olha, eu sei que isso vai ferir o que você sente, o que você deseja, porque enquanto criança e infantil, e temos muitos adultos infantis, né? Eu só quero atender às minhas vontades, os meus desejos. Então eu estou dizendo para ele, eu entendo o que você sente. E, como sua mãe, respeita a autoridade. Eu tenho a obrigação de não falhar em colocar regras e limites para você. Tá bom. Aí você foi lá, não ligou a televisão. Ou desligou a televisão. Essa criança não gostou. Ela chora, ela grita, ela faz birra, ela se joga pra trás. Isso é a coisa mais maravilhosa. Na verdade, na maioria das vezes, eu espero que eles reajam assim. E aí, como eu posso reagir a esta reação? Porque o problema não é o meu filho se jogar no chão. Veja só, o problema não é ele gritar, chorar e fazer birra. Porque é o seguinte, eu entendo que ele, como ser humano como eu, tem necessidades. E uma dessas necessidades é atender o desejo, assim como eu, beleza. Só que eu, adulta que sou e com maturidade, com o cérebro pronto, eu tenho habilidades para lidar com os meus desejos de dizer, ok, eu sei que você tá com muita vontade disso, mas não é a hora, Lid. Eu tenho habilidades para lidar com os meus desejos. O meu filho que tem 7 anos e que não tem um cérebro maduro, não tem essas habilidades. Então, como é que eu ajudo ele a tolerar o desconforto de não ter o que ele quer? Porque ele vai ouvir um dia do chefe dele, olha, sinto muito, mas o teu colega trabalhou melhor que você, então o bônus vai para ele. Como? Como que eu ajudo meu filho a aprender a tolerar? Eu ajudo ele a experimentar dentro da vida dele, do mundinho dele. Qual é o mundinho dele? Televisão, o brinquedo, a interação com o irmão. Essa é a vida do meu filho. Então, a vida é pedagógica. Então, a vida está dando para ele oportunidades para ele experimentar tolerância, resiliência. Hoje eu vi que você perguntou sobre resiliência no seu Instagram. E eu lembrei o seguinte, resiliência, por muitos anos eu disse para os pais, resiliência é a capacidade de superar. Só que superar, eu vou superar de qualquer jeito. Vai passar aquele negócio, eu vou superar. Resiliência não é superar. Resiliência é a capacidade de eu tolerar por a quantidade suficiente de emoções que me surgir. Então, como que eu ajudo meu filho a se tornar resiliente? Ajudando ele a tolerar. Tá desconfortável esse banquinho, né? Isso aí se chama frustração. Ok, querido. Acredita em mim. Quanto mais você ficar nesse banquinho, mais capacidade você vai ter de enfrentar na vida adulta vários outros banquinhos. E eu estou aqui, eu vou sentar junto com você. Não vou tirar você desse banquinho. E o que a gente faz com as crianças? Para de chorar. Distraio ele, porque eu quero imediatamente que ele saia do banquinho. Eu quero.
E quando eu quero que ele saia do banquinho, do desconforto, na verdade eu estou dizendo que eu não aprendi a tolerar desconforto. Porque essa criança que está chorando, ela está cutucando em mim o meu desconforto. Então, quando eu tiro meu filho, na verdade eu não estou só tirando ele. Eu estou ajudando aqui algo que está me incomodando. Então é muito fácil, eu estou ajudando esse meu lado infantil que não dá conta de lidar com frustração. Por que eu estou frustrada? Eu disse para ele, não vai ligar a TV. E ele poderia ter respondido, ótimo mãe, eu acho que você tem razão. Eu não deveria ligar a TV, eu acho que eu vou dormir. Será que a gente pensa mesmo que eles vão responder isso? A gente deseja, porque ninguém nos ensinou a tolerar o não. Então se você quando criança não aprendeu a tolerar o não, não vai ser quando você tiver um filho que você vai dar conta de tolerar que o seu filho negue o que você está pedindo. Então, toda vez que a gente tira o nosso filho do banquinho da humilhação, do banquinho da raiva, da frustração, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o mesmo que fizeram comigo. Eu estou tirando ele daquele desconforto. E como ele não vai aprender a se... Como é estar desconfortável? Como é estar receber um não de um chefe e ficar tudo bem? Como é ser rejeitado pela namorada? Como é ser rejeitado pelo namorado? Como é ouvir, olha, você não foi tão bom no jogo de basquete, então você vai ficar no banco hoje. Como que é isso? Como que eu dou conta de lidar com isso mentalmente? Eu fico bem ou eu me afogo? Então eu ensino isso permitindo, filho, tá tudo bem chorar. Isso é frustração mesmo, é raiva. Quer saber? No seu lugar eu estaria do mesmo jeito. Eu falo isso muitas vezes com meus filhos. Eu falo assim, olha, isso daí é raiva. E no seu lugar, eu também ficaria. Mas eu tô aqui e, infelizmente, eu não vou tirar você desse lugar. Esse lugar é um lugar físico mesmo, que você tá falando, de colocar a criança para sentar no banquinho? É só pra gente esclarecer? Não é um lugar físico, tá? Não é cantinho do pensamento. É isso que eu tenho medo das pessoas entenderem. Eu tô falando do lugar o quê? Dessa raiva que eu estou sentindo, dessa frustração que eu estou sentindo. O que eu vejo muito nos pais é o quê? Meu filho manifestou uma emoção, eu não quero... Aquilo me cria uma sensação ruim, então eu faço de tudo para ele parar de sofrer. Se o meu filho fala para mim, mamãe, só eu não fui escolhido para jogar no time. Na hora, a nossa fala é, ai filho, mas da próxima vez você vai ser escolhido. Não, a fala deveria ser, realmente, filho, você não foi. Ou eu vou lá falar com o professor. Como assim, meu filho não foi? Não, é permanecer, é permitir com que eles permaneçam no desconforto. A habilidade mais valiosa que nós vamos ter nas próximas gerações, porque qual é a nossa hoje maior deficiência gritante da humanidade? Falta de regulação emocional. Então, a maior habilidade que eu posso provocar nos meus filhos para o futuro é essa criança aprender a lidar com as emoções, não importa qual desconfortante ela seja, não importa qual humilhante ela seja. Eu dou conta de passar por ela. Então, eu posso dizer que a educação respeitosa desenvolve a educação socioemocional dos nossos filhos. Totalmente. Porque a base de uma educação respeitosa é ensinar habilidades de vida, e dentro dessas habilidades de vida, eu tenho treinamento emocional. Porque o que vai capacitar ele para uma vida, para ele ser próspero na vida, é o quanto ele dá conta de tolerar as coisas, sejam boas ou ruins. Lid, mas eu posso ir lá dar um abraço? Meu filho? Deve, frustrado. Porque o problema não é você sentar nesse banquinho do desconforto com ele. É ele saber o seguinte, você tolera isso em mim até que eu aprenda a tolerar. Ele precisa saber disso. E como que você comunica isso? Estando com ele. Ele não pode ter a ideia de que toda vez que ele manifesta essa frustração, eu não dou conta de tolerar isso em você, filho, então eu me afasto. Eu não dou conta de tolerar isso em você, então eu quero que você se silencie. Ele precisa saber o seguinte, a minha mãe tolera isso, essa parte de mim até que eu aprenda a tolerar sozinha. Ela faz por mim o que eu ainda não faço, mas ela também não me tira dali. Ela não me resgata. Não é a nossa obrigação fazer os nossos filhos felizes. Não é. A nossa obrigação é ajudar eles a passarem pela vida, apesar dos dias que eles não são felizes.
Toda vez que eu ouço a Lid, eu preciso refletir, digerir algumas coisas que ela fala, mas eu acho importante trazer duas situações. Até qual idade que o cérebro humano aí se desenvolve totalmente? Tem estudos que dizem que a partir dos 25, 27 anos nós estamos com o cérebro maduro. Mas se a gente for dizer assim que, ponto, meu cérebro amadureceu completo, eu dou conta de fazer, eu sou adulto mesmo, cognitivamente, com todas as funções disponíveis que o meu cérebro tem. 30 anos. Antes disso, eu tô ainda crescendo. Eu ainda não sei usar, eu não sei pensar direito, eu não sei ter empatia direito, eu não sei olhar o mundo com os olhos do outro, eu não sei adiar recompensas, eu não sei lidar com autopercepção, eu não sei avaliar o que está acontecendo aqui, porque eu gritei com você. Isso tudo ainda em mim é treinável, é moldável, tudo é moldável até que eu morra, mas é tudo ainda crescendo dentro de mim. Se você for um jovem com menos de 30 anos, calma, depois dos 30 você vai entender coisas que você vai falar assim, por que eu tava brigando por aquilo? E vai fazer sentido. E aí a gente exige dos nossos filhos comportamentos e reações que nem a gente consegue ter. Eu acho que é uma informação extremamente importante, né? Então, assim, o cérebro humano precisa de 25, 27 anos para amadurecer totalmente. E eu queria te pedir para você explicar sobre a birra. Eu acho tão linda essa questão da Lid sobre o que é a birra e pode ajudar muita gente. A birra, vamos pegar esse gancho que você trouxe da formação do cérebro, vamos entender o seguinte, vamos entender como se o cérebro, eu gosto dessa parte, imagina que o nosso cérebro, ele é dividido em departamentos, como departamentos de uma empresa. E aí nós temos um departamento que é um departamento mais racional, o analítico, e nós temos um departamento que ele é mais emocional. Esse departamento, eles estão localizados em posições diferentes. Andar de cima, nós vamos chamar ele de departamento racional. Andar de baixo, departamento emocional. Esse departamento emocional, ele vem maduro. Ele está pronto. O departamento racional, que é esse que a gente acabou de falar, ele vai levar em torno de 30 anos para acabar o seu processo. Só que tem um pedacinho desse departamento racional, que é o que fica atrás da nossa testa, ele é o último que vai se desenvolver. Córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal. Fica bem atrás da nossa testa. E o que tem aqui atrás da nossa testa? A capacidade de pensar antes de agir, a capacidade de controlar impulsos, a capacidade de autoobservação, de análise, enfim, as coisas mais sofisticadas que o nosso cérebro faz, de planejamento. E aí, o que acontece? Quando você está interagindo com o seu filho, por exemplo, você disse para ele, não, você não vai pegar o celular, você não vai assistir televisão. Esse departamento emocional é o primeiro que reage. Como ele está maduro, ele tem um comando maior no cérebro da criança, porque o outro ainda está se desenvolvendo. Só que na criança acontece uma coisa que em nós adultos não acontece no cérebro. Quando a criança está com o departamento emocional ativo, ele bloqueia o acesso da criança ao departamento racional. Então, quando vocês dizem assim para mim, Lid, eu falo e meu filho não escuta. De fato, querido, eles não vão escutar, porque o departamento racional, nesse momento, ele é desligado. Porque o sistema nervoso central entende o seguinte, se o departamento emocional está ativo e a criança ainda está se desenvolvendo, ele entende o seguinte, que ele tem que gastar toda a energia dele fazendo a criança ficar focada apenas no departamento emocional, porque é isso que importa agora para a nossa sobrevivência. Porque ele entende que, enquanto a criança não aprender a lidar com as benditas emoções, ele não vai dar conta de pensar sobre elas. Então, ele bloqueia o acesso ao andar racional. E a criança não consegue te ouvir, ela não consegue avaliar isso que você está falando. Calma, filho, não é agora, mas é daqui a pouco. Não é hoje que a gente vai no parquinho, é amanhã. Ele não está te ouvindo, ele não racionaliza, porque a parte racional está desligada. Tá, mas e aí, Lidiane, o que eu faço? Eu preciso entender que eu preciso diminuir a atividade cerebral do departamento emocional. Como que eu faço isso? Existe um poder muito divino dentro de nós, que são os neuroquímicos que exalam do nosso corpo. E um deles, que é um dos mais
bonitos, que é o que inclusive ajuda a mulher a dar luz a uma criança, é a ocitocina. E a ocitocina é o que nós podemos chamar de hormônio do amor. Quando esse cérebro racional, departamento emocional, está muito ativo, ele está com o nível de cortisol lá no alto. O que abaixa o nível de cortisol é a ocitocina. O que eu faço? Eu provoco a liberação no sistema nervoso dessa criança com ocitocina. Como que eu faço isso? Percebe que quando você pega seu filho no colo, ele tá gritando, chorando, fazendo um monte de coisa, o corpo dele tá enrijecido. De repente, o corpo dele relaxa e ele começa a soluçar e ele vai diminuindo aquela explosão. Esse cérebro o sistema nervoso começou a liberar neuroquímicos de ocitocina. E a ocitocina acalma o sistema nervoso, que está reativo. Quando acalma, olha o que acontece com o departamento emocional. Ele conecta de novo. E aí a criança pode te ouvir. E aí ela consegue compreender. Eu acho linda essa explicação da Lid, porque a gente acha que deixar chorando é o caminho. A gente acha que abraçar é você estar sendo permissivo com o seu filho, né, e não acolher o choro. Isso vai contra muitas coisas que a gente aprendeu. Então, toda vez que eu ouço essa explicação da Lid, eu acho lindo o poder que a gente tem, sim, de acalmar os nossos filhos e fazer com que eles aprendam. E antes, nós não tínhamos como saber disso. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é porque um dia alguém questionou alguma coisa e resolveu olhar como o cérebro funciona nisso. Só que antes a gente não tinha aparelhos para ver isso, não tinha como ver imagens. Então não dava para saber. Então tá tudo bem os nossos pais achar, porque era muito óbvio, claro. A criança tá chorando, ele pega a criança no colo, a criança para de chorar. O que os pais concluíam? Tá vendo? Era birra, só queria colo. Era manha. Só queria colo. Tá vendo? Parou de chorar. Só que não entende que neuroquimicamente o processo do sistema nervoso é acalmar quando eu recebo o toque daquele que eu amo, meu pai, minha mãe. Então, o problema não é a birra, mas é o que eu faço com ela. Como eu vou saber o que eu faço com ela? Eu preciso buscar informação. O problema não é o meu filho chorar e ele não me ouvir. O problema é, será que eu tô falando na hora certa? Ou será que eu tô falando enquanto ele tá gritando, enquanto ele tá chorando? Eu sei qual é o momento certo de falar? Eu sei qual é o momento certo de passar uma correção? O que adianta eu falar com uma criança que o cérebro não está ouvindo, não está processando? Eu tô falando em vão. Tá entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. E aí eu ouço dos pais, Lídia, eu tô cansada de falar. Aí eu pergunto, me conta como é que você conta? Como é que você conversa com seu filho? Que horas você conversa? Como que é isso? Aí eles me contam. Aí eu falo, entendi. Então vamos lá. É assim, é nesta hora, é neste momento. Passa-se 15 dias, e aí, como é que foi? Nossa, Lídia, ele realmente entendeu. Da outra vez que eu falei, ele já foi lá e fez. Nossa, foi incrível. Então, é o conhecimento que nos tira desse estado de ignorância e de sofrimento, muitas vezes. Eu poderia ouvir a Lid por horas. Eu sempre aprendo muito com ela. Eu acho que todos nós precisamos buscar informação sobre como educar os nossos filhos. E se a gente questiona a nossa educação, não é que a gente está questionando os nossos pais. Sim. Eu posso honrar o meu pai e minha mãe e a educação que eu tive, mas eu posso questionar, porque hoje, cientificamente, a gente avançou e de várias maneiras a gente avançou. Então, eu acho que fica aí essa reflexão sobre procurar entender melhor sobre educação, saber que a gente pode fazer diferente, e eu acho que o maior de tudo isso é a conexão com os nossos filhos, né, Lídia? Sim, tem... Quando eu penso assim, qual que é a primeira coisa que um pai precisa buscar, eu diria que é a autoconsciência. O que eu quero dizer com isso? Quanto eu sei disso? Quanto eu acho que eu sei disso? Porque, por exemplo, eu trabalhei por 10 anos em hospital e a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, era uma enfermeira de UTI. Imagina a cena dela me ligando e dizendo, Lid, eu acabei de fazer um procedimento num paciente que acabou de sair pós-cirúrgico e eu acho que o meu procedimento agravou e ele teve que voltar para o centro cirúrgico, ele vai morrer. Toda a minha equipe ficou me olhando, eu sou uma péssima enfermeira de UTI. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu diria para ela provavelmente assim, calma, vamos lá.
o que é que você aprendeu na faculdade sobre isso? Sobre esse procedimento? E aí ela me diz, não, eu não fui pra faculdade. Tudo que eu sei sobre enfermagem, UTI, eu aprendi no Instagram. Aí eu vou falar, ok, então o problema não é que você é uma péssima enfermeira. É que você não foi treinada adequadamente para isso. Então, eu acho que a gente precisa unir todos os recursos agora para que você comece a buscar informações sobre isso. Então, vamos te matricular numa escola, numa faculdade. E é exatamente isso que acontece, porque a paternidade é o trabalho mais difícil que se tem no mundo. É o trabalho mais duradouro, porque passa dos 20 anos. E é provavelmente o único trabalho que você vai se preocupar no leito de morte. Mas também é o único pelo qual ninguém nos ensina a fazer. Pelo qual nós não buscamos conhecimento, não buscamos informação. Então a gente precisa começar do básico, autoconsciência. Quanto eu sei sobre isso? Eu espero que essa aula da Lídia tenha ajudado de alguma maneira você a olhar para a educação do seu filho, a olhar para você com mais consciência, para que vocês consigam aí ter dias mais tranquilos, nem tanto, muitas vezes, mas que vocês sigam se encontrando, aprendendo juntos e criando essa relação tão bonita que é essa relação de pai, de mãe. Obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo Pode Clean.